possa falar de uma pessoa que eu vejo que em todo instante é preciso estar em nós e conosco. Não só estar conosco, mas estar em nós. Mas antes disso, para quem não me conhece, meu nome é Valquíria, sou casablanquense, com a graça de Deus. Estou em renovação há 28 anos, participo da paróquia Nossa Senhora das Dores, coordeno o grupo de oração Sagrada Família, no bairro Nazaré. E nós estamos nesta caminhada, com a graça de Deus, esse ano, retornando ao mundo diocesano, através da intercessão, à frente da intercessão, com mais um núcleo que o Senhor nos concedeu para trabalhar. E eu sei que sem essa pessoa não seria nem possível estar aqui hoje, porque cada um de nós temos uma história. E quando nós paramos para testemunhar a nossa história, a gente vai vendo que se não for essa pessoa, nada acontece na nossa vida, nada é transformado na nossa vida. Não há vida nova, não há mudança de vida e não há verdadeiramente uma conversão, e nós não somos salvos. E quem salva é Jesus, é lógico, mas quem convence é o Espírito. Então vamos clamar esse Espírito Santo neste momento, pedindo mesmo que Ele possa nesta manhã nos ajudar, não a entender intelectualmente, mas entender com a alma, com o Espírito, que nós precisamos todo dia suplicar, pedir uma vida nova ao Senhor. Eu peço para você, ergue os seus braços e vamos cantar esta canção, pedindo esta graça. Espírito Santo, vem de mim, para em mim. Espírito Santo, vem de mim, para em mim. Espírito Santo, vem de mim, ora em mim. Espírito Santo, vem de mim, ora em mim. Vem de curar, vem de libertar nossos corações de toda opressão. Vem de transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Com todo o coração, com todo o espírito, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Coloque a mão sobre a sua cabeça agora e vai pedindo ao Espírito Santo que nesse momento Ele te dê uma audição, uma concentração, para que tudo aquilo que nós fomos vivendo nesta manhã, Ele possa agir na total liberdade, na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser. Abre os seus olhos agora e peça, Espírito Santo, eu não vou presença, Espírito Santo. Eu necessito, Espírito Santo, que nesta manhã você me unja, Espírito Santo. Você me relembra, Espírito Santo. Que você possa agora, nesta manhã, Espírito Santo, agir em mim totalmente para que eu possa ser
oração para que nesta manhã a graça de Deus possa invadir a nossa vida. Incendeia, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor, incendeia, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Eu peço para você, pegue comigo o Evangelho de João 3. O Senhor hoje quer dialogar conosco. O Senhor quer falar conosco. Para que possamos entender um pouquinho, começar a desvendar a ponta do iceberg, que é viver uma vida nova. Porque por mais convertidos que sejamos, nós sabemos que a vida nova em Cristo é uma vida que nós viveremos uma busca constante até a nossa morte. Evangelho de João 3, do versículo 1 até o 8. Eu aprendi com a Santa Igreja que toda palavra de Deus, ela é cura e libertação na nossa vida, e ela tem o sopro do Espírito. Por isso eu peço nesse momento que você se coloque de pé, porque nós vamos ler o Evangelho. O Evangelho, ele é proclamado. Ele é proclamado. Que nós possamos traçar sobre nós o sinal que nos identifica como cristão. Pelo sinal da Santa Cruz, que vai dizer o nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amém. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre, vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu tenha dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer, ouve-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasce do Espírito. Vamos meditar esse versículo juntos. Vamos orar ele juntos. Vamos ler ele juntos agora. O vento sopra onde quer, ouve-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Deus, preparando essa colocação, depois que o Benê me fez o convite, e o Senhor me falava muito da palavra, dessa palavra de Nicodemos. Geralmente, vida nova, a gente começa com Atos, com a vida do Espírito Santo, mas o Senhor me falava forte dessa palavra para nós aqui. O Senhor, esse final de semana, Ele veio fazer conosco o que Ele conversou com Nicodemos. O Senhor, desde sexta-feira, através da celebração eucarística, Ele tem curado, tem libertado o nosso coração, Ele tem mexido na nossa história, Ele tem mexido nos erros passados da nossa vida. Ele veio ontem remexer a terra do nosso coração, das nossas emoções, mas fazendo uma libertação ontem à tarde, para que o Espírito pudesse agir em nós, para que nós saiamos daqui com a convicção. Nós não viemos mais para um encontro de final de semana, mas para mais uma etapa, para que nós possamos mudar de vida, ter vida plena, vida nova e vida no Espírito. Fala para o teu irmão: olha, o Senhor está conversando com você hoje. O Senhor está te chamando a uma vida nova. E vida nova, gente, requer atitude. Vida nova requer compromisso. Vida nova requer despojar-se de mim, para que o Senhor cresça e faça através de mim. Olha essa passagem. Nicodemos conhecia Jesus. Ele sabia da ação de Jesus. E ele tinha conhecimento. Se não fosse por um Deus maior, não aconteciam os milagres, não aconteciam as curas e libertações que Jesus fazia, junto com os apóstolos. Ele tinha essa ciência. Só que, olha só, um doutor, um príncipe que era de um conselho renomado, ele não tinha essa graça interior que nós estamos tendo, esse conhecimento interior que o Senhor está nos dando através do Espírito, de enxergar, de saber, de aprender, de experimentar, de viver na nossa própria carne, mas também em todo o nosso ser, a ação em plenitude do Espírito Santo, como os apóstolos viveram. Quando Jesus falou para ele de vida nova, o que foi que ele perguntou para Jesus? Quando Jesus falou, tem que se nascer da água, nascer do Espírito. Ele era ignorante da palavra de Deus, mas nós não somos mais, porque ele disse para Jesus: como pode um homem velho voltar ao ventre materno para renascer de novo? E hoje nós sabemos que isso é possível, através da cura interior. E nós ontem passamos por uma cura interior. Nós sabemos que hoje Jesus pode caminhar conosco, no nosso passado, no nosso presente, e o futuro a Ele pertence. Vida nova, gente, não é só acreditar que eu fui batizado, um dia, o batismo sacramental do Espírito Santo, eu sou templo do Espírito Santo e pronto. Não. Requer verdadeiramente renovação de vida, requer verdadeiramente transformação de vida, e não é pela metade, O Espírito Santo, ele não age em nós pelas beiradas. Ele não é como o inimigo que vai nos comer pela beirada, não. Ele age em nós como um todo. Porque se somos batizados do Espírito Santo, se nós somos templo do Espírito Santo, nós nos tornamos pelo batismo filhos amados de Deus. E pela crisma, nós reafirmamos em nós a graça da presença desse Espírito. Mas hoje, desde quando nós começamos a caminhar e começamos a entender, nós sabemos que a ação do Espírito Santo vai muito mais além que isso.
O Espírito Santo, ele é aquele que sopra sobre nós quando nós deixamos e quando nós verdadeiramente queremos que ele haja uma condição de filhos de Deus na ação, na atitude. Falo para vocês, porque eu não poderia estar falando aqui para vocês hoje se não fosse sobre essa ação do Espírito Santo. Falo para vocês, porque se não fosse uma mudança radical na minha vida, eu não poderia estar aqui. Se eu não voltasse e não deixasse que Jesus agisse, hoje eu estaria aqui com vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque na verdade, quando nós começamos a ter ciência da ação do Espírito Santo na nossa vida, através da nossa perseverança comunitária, quando nós começamos a viver esta vida nova que nós buscamos, que o Senhor vai nos curando, vai nos restaurando, vai mexendo no nosso ego, na nossa história, nós precisamos ser obedientes. Fala para o teu irmão, nós precisamos de obediência. Fala para ele. E obediência, para que o Espírito Santo possa fazer, é uma obediência consciente de mudança, consciente que o Cristo está agindo e que na hora, que eu passo pela minha primeira infusão do Espírito Santo, num seminário de vida ou num aprofundamento, a graça de Deus é transformadora perenemente. Só para falar para vocês, eu caminhava já na igreja em vários movimentos, fui sequista, prosselista, fui das SEBs, comunidade de base, mas quando me chamaram para estar em renovação, eu fui fazer a minha primeira experiência de oração. E para mim, parecia tudo uma loucura, no dia da infusão do Espírito Santo. Porque eu vi aquele polvorão esquisito, eu falava, olha, eu acho que eu não vou ficar nesse lugar não. Acho que esse povo aqui não é católico não. Não é crente em Deus. Primeiramente por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa rebelde e traumática, com situações dentro de casa. Vinda de uma família espírita, vinda de vamos dizer assim, de uma cultura que era meio contrária àquilo que o Evangelho pregava. E eu comecei a caminhar na igreja, com meus 12 anos fiz minha primeira Eucaristia, e comecei a caminhar na igreja e já não saí mais, porque o Senhor me resgatou. Só que eu era aquela cristã que ia, mas não ia, queria, mas não queria. Eu era conveniente aquilo que me era bom, aquilo que eu achava que era para mim. Até que nessa experiência de oração, Deus falou para mim que não era assim. Que não era assim. Eu ia no grupo de oração quando eu queria, eu ia ajudar a cantar no grupo de oração quando eu achava que eu devia, quando era necessário, E nessa experiência de oração, o Senhor falou para mim que não. Que eu precisava mudar de atitude. Eu precisava mudar de atitude. E foi quando eu comecei a descobrir como não podemos. E para nascer de novo, às vezes dói. Dói porque eu preciso deixar o meu comodismo. Eu preciso sair de mim mesmo para que o Senhor possa agir. Eu preciso não ter controle por mim mesmo das minhas vontades, mas deixar o Espírito Santo ser o controle da minha vida, pelo controle da minha vida. Eu preciso deixar que esse Espírito Santo possa verdadeiramente agir de uma maneira como agiu com os apóstolos, os discípulos, tendo uma transformação. E eu só aprendi isso, gente, de uma maneira: tendo obediência. Obediência. Nessa experiência de oração,
senti a mão desse Deus sobre mim. Eu levantei e fui até a pessoa que estava orando. Ela começou a orar por mim. A hora que ela impôs as mãos sobre mim, caiu todas as minhas resistências humanas, todas as resistências das minhas carências, das minhas desobediências, do meu egoísmo e do meu mal. E ali eu fui levada, à graça de Deus, a um choro muito grande, um choro de libertação, que era o primeiro passo que eu precisava. Ser liberta de tudo aquilo que eu trazia, para que essa vida nova pudesse fluir em mim, para que essa vida nova pudesse brotar de dentro para fora, para que eu pudesse viver esse versículo 8 desse Evangelho de São João 3. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasce do Espírito. Eu comecei a nascer. E aí eu comecei a entender a palavra de Atos 2. A palavra de Atos 2, onde Pedro, que era um homem rude, que era um homem, um pescador, se deixou se conduzir pelo Espírito, e quando foi batizado no Espírito Santo naquele cenáculo, foi envolvido pela força do alto, ele renovou-se totalmente para que a graça de Deus acontecesse na vida dos outros através de nós. Ele foi obediente. Ele foi obediente à palavra de Deus. Ele se deixou se envolver por esse Espírito Santo. Ele deixou se conduzir por esse Espírito Santo. E nós estamos aqui esse final de semana para que isso aconteça na nossa vida. É bonito, é lindo quando a gente reza com a palavra Atos 2, quando a gente vê a atitude dos apóstolos lá no cenáculo em Pentecostes, onde o Espírito Santo desce com uma língua de fogo e envolve a cada um deles. Mas o bonito é ver o que acontece depois do cenáculo, essa vida nova que começa a ser gerada nesse povo. Deus coloca em cada um deles um espírito de destemor, um espírito de ousadia, uma unção que Pedro converte mais de 5.000 pessoas através da tua palavra, através do instrumento que ele é, pelo Espírito Santo. Filhos e filhas amadas de Deus, nós estamos aqui esse final de semana porque o Senhor quer gerar nos tempos de hoje uma vida nova, uma vida transformadora em cada um de nós. Fala para mim, você tem problema, sim ou não? Sim. Você tem dificuldades? Sim. Você tem dificuldades para caminhar? Sim. Todo mundo na sua casa te entende? Não. Eles também passaram por isso. Não são diferentes de nós que estamos aqui hoje. Só que eles se deixaram mover-se pelo Espírito através da sua ação renovadora. E vida nova é isso. É nós sermos obedientes, da abertura para o Espírito Santo, para que através da perseverança Ele possa colocar no nosso coração um destemor, possa colocar no nosso coração uma abertura para que nós saiamos do nosso comodismo, da nossa autopiedade e possamos, pela graça de Deus, ajudar o Senhor a espalhar a cultura de Pentecostes sobre a terra. É isso que o Senhor nos chama hoje. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Ter vida nova é sairmos de nós mesmos e compadecer aqueles que sofrem muito mais que cada um de nós. É deixar que o Espírito Santo nos conduza, nos leva àqueles que precisam nos nossos grupos de oração, aqueles que na nossa família talvez não
Porque sem essa vida nova, vai ser difícil nós caminharmos. Fala para o teu irmão assim, sem essa vida nova, irmão, fala para ele. Você não vai ter força para o combate, para lutar. E eu falo para vocês, gente, ninguém vive vida nova sozinho. Vamos pegar os dois aqui. Atos 2, 42. Atos 2, 43. Em diante. Quem achou, diga amém, que nós já participamos. Amém. Nossa, que benção aí. É bom a gente ter essa graça de estar unidos juntos ao coração. Vamos lá, vamos ler juntos então. Virtudes dos primeiros cristãos. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles apoderou o temor pelos apóstolos. Fez também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam livres e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-os por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentaram todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajudava a outros que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, isso precisa continuar acontecendo no nosso processo de vida nova. Aqui nós vimos o que aconteceu depois do Pentecoste. Aqui nós vimos o que aconteceu depois da pregação de Pedro. Nós precisamos ser unidos, nós, renovação carismática, católica, apostólica, para que esse Espírito possa soprar sobre a renovação que somos cada um de nós, esta vida nova. Precisamos ter essas virtudes. Precisamos perseverar não só naquilo que nos convém, mas principalmente naquilo que o Senhor confiou a cada um de nós, para que essa vida nova continue acontecendo. A gente viu aqui que eles perseveravam na doutrina, na palavra, né? Nas reuniões em comum, na fração
norte. E a gente vê, se a gente não tem uma comunidade, né? Se a gente não está inserido dentro de um grupo de oração, dentro da renovação, se a gente não deixa que essa vida nova leva a gente a essa cumplicidade com os irmãos, a gente não subsiste. Falo para vocês, eu passei junto com ela uma situação mesmo de morte. A minha sobrinha transplantada, em agosto ela teve uma rejeição do rim transplantado, e em setembro ela teve um infarto, e agora no começo de outubro ela foi para a UTI, toda entubada porque ela estava com uma infecção muito grande. E os irmãos orando por ela, os irmãos se preocupando, não só comigo, mas com a minha família. Isso é fruto de vida nova. O grupo de oração, a renovação, ela tem, isso nos serve da palavra de Deus. Um se preocupar com o outro, se o outro está conseguindo viver essa vida nova. Hoje, nós precisamos viver essas virtudes desses primeiros cristãos. Mas para viver isso, essa virtude, para sairmos de nós mesmos, nós precisamos deixar a vida velha. Tudo aquilo que tem dividido a nossa história, dividido a nossa servidão. Tudo aquilo que tem nos levado a nos ver como os coitadinhos, não como os filhos amados de Deus, para ter uma vida nova em Cristo. Por que eu estou falando isso para vocês? E primeiramente para mim, que eu ouvi que está mais perto da minha boca. Porque a verdade, gente, nós estamos no tempo novo. Nós estamos vivendo num mundo que, infelizmente, a palavra de Deus já falava, jaz nas trevas, mas nós somos chamados a ser luz. Porque a palavra de Deus também fala que nós estamos no mundo, mas nós somos cidadãos dos céus. E para ser cidadãos dos céus, nós precisamos viver essa vida nova. E por isso, Deus nos colocou, Deus nos convidou, insistiu conosco a estar dentro da renovação carismática católica. Por quê? Outro movimento da igreja não faria isso? Sim, mas pela nossa história de vida, Deus escolheu os melhores dos piores. Os melhores dos piores. E somos nós, para ser transformados por esse Espírito Santo. Por isso que nós estamos neste movimento pedindo que através da nossa conversão, através da mudança de nossa vida, possamos ser testemunhos para o mundão que está aí fora, para que aconteça um Pentecoste perene nessa sociedade, fora da igreja. Porque, gente, uma coisa é certa: quando nós começamos a ser renovados no Espírito, acontece o que está na balada. Nós começamos a ficar ousados, né? Mesmo às vezes temendo um pouco, nós começamos a ficar ousados. E é isso que o Senhor quer: que nós saiamos de nós mesmos, de dentro da igreja, e começamos a atrair esse povo através da nossa conversão, através do nosso testemunho. Mas testemunho, gente, de fé, testemunho de mudança de vida. E esse testemunho envolve o quê? Os frutos do Espírito. Porque é pela árvore que conhece e se conhece os frutos. Não é verdade? Mangueira não vai dar laranja, né? Nem laranja vai dar, nem laranjeira vai dar manga. Então o Senhor nos chama hoje a viver como esses apóstolos os frutos da perseverança, que é os frutos dessa vida nova do Espírito. Pega comigo o Gálatas 5. Gálatas 5. Como Jesus disse para Nicodemos, quem nasce da carne é da carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Vamos dizer junto? Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é
ele se opõe à vida nova no Espírito. Para que nós possamos viver essa vida nova no Espírito, nós precisamos viver a nossa conversão, deixar o homem velho para se revestir do homem novo. Isso só acontece através de nos deixarmos conduzir pelo Espírito. Vamos lá no versículo 16, Gálatas 5, versículo 16. Vamos juntos. Digo, pois, deixar-nos conduzir pelo Espírito, e não satisfazereis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem ao Espírito, e estes ao da carne, pois são contrários uns aos outros, e é por isso que não fazeis o que quereis. Se, porém, vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas os proibidos, como já vos proibi, os que as praticam não herdarão o reino dos céus. Por aqui um minutinho só. Olha, gente, quando nós não conhecíamos essa vida nova, eu tenho certeza, não adianta falar que não, que muitos de nós vivemos isso, sim ou não? Sim. E hoje, no meio de nós, na nossa casa, no nosso grupo de oração, ainda acontece muito isso, sim ou não? Sim. Até conosco. Por isso que nós precisamos vigiar sobre a nossa conduta, nós precisamos mudar as nossas atitudes, nós precisamos parar no meio de nós, ter no meio de nós invejas, contendas, rixas. Nós precisamos testemunhar a unidade no meio de nós, a transformação de vida. Como uma pessoa que participa do grupo de oração, que está chegando para o grupo de oração agora, vai olhar para nós, vem com um problema para nós, e nós retornamos a ela ou não. Mas eu também estou com um problema pior do que teu. Como? Isso não é vida nova, não é vida nova gerada no Espírito. Nós vamos ter aflições e tribulações, mas essas apetites da carne já não cabem mais em nós. As desculpas que nós damos, que mas a carne é fraca. A carne é fraca. Porque o Senhor é misericórdia. A palavra de Deus fala que o Senhor é misericórdia com aqueles que não conhecem a palavra. Nós conhecemos a palavra, sabemos, como diz o Evangelho, haverá mais benevolência com Sodoma e Gomorra, com aqueles que já conhecem a palavra. Então, gente, nós precisamos realmente renunciando aos frutos da carne. É fácil? Não é. É muito difícil. É muito difícil. Porque nós temos três situações dentro de nós. Nós temos a nossa humanidade, porque para vocês, nem tudo é demônio que age em nós. Nem tudo é o demônio que faz em nós. É a nossa humanidade, que às vezes é a nossa carne que está muito alta. Né? E nós achamos agora um culpado para tudo, que impede-nos a viver essa vida nova. O demônio, ele tem a sua parcela, ele tem a sua ação na nossa vida, sim. Mas nós também colaboramos muito para isso. Então, nós que estamos aqui, vivendo esse encontro de cura e libertação, nós precisamos nos opor a essas paixões da carne. E que de maneira nós vamos fazer isso? Assumindo os frutos do Espírito. Vamos lá no versículo 22. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões
porque é necessário. Quanto eu luto para que o Senhor hoje, através do Espírito, possa estar agindo através de mim, das minhas debilidades, para que o Senhor possa acudir os filhos de Deus. Então, nós temos que ter um propósito, como diz aqui. Nós precisamos pedir essa graça de Deus para que nós pratiquemos essas virtudes, para que nós tenhamos conosco nos dias de hoje, os famosos, essa virtude. Mas nós não vamos poder fazer isso sozinhos. E de que maneira? Nós temos os subsídios que o Senhor deixou para nós na igreja. Nós temos o sacramento da confissão, que é a reconciliação, que é cura e libertação. Nós temos o sacramento da Eucaristia. Nós temos os sacramentos que é nos dado gratuitamente. O Senhor deixou gratuitamente para cada um de nós. Mas também nós temos o auxílio da palavra de Deus. Mas para que possamos nos manter de pé, falo para vocês, sem oração pessoal, através da palavra, através da devoção do Santo Terço, que o Santo Terço amarra mesmo toda a ação do Ricardinho, como dizia o Padre Léo, amarra mesmo. Que a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe, é eficaz, é mesmo, porque a ela foi dado o poder de esmagar a cabeça da serpente infernal. Nós temos todos esses subsídios para que nós possamos não nos agarrar, mas buscar. Nós não somos mais leigos e ignorantes para viver essa vida nova, mas nós temos tudo na nossa mão, porque o Espírito assim concedeu a nós essa graça. O Senhor enviou-nos esse Espírito de vida nova e deixou para nós um legado grande para que nós possamos usufruir, para que a graça de Deus aconteça na nossa vida. Amém? Amém. Nós vamos agora pedir para o Senhor continuarmos nessa vida nova. E eu peço assim, se alguém depois tiver alguma dúvida que quiser conversar, a gente vai estar disposto para conversar. Mas pelo horário do tempo, vamos rezar pedindo essa vida nova. E falo, gente, uma coisa que a gente tem que pedir nos dias de hoje. Que o demônio tem usado desse instrumento para que a gente não faça a vontade de Deus, não viva essa vida nova. Eu sei que todo mundo vive atribulado, mas às vezes nós nos acomodamos nas nossas tribulações. Pede para Deus que você quer vencer as suas aflições a cada dia e que Ele te ponha de pé. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos nos pôr de pé. Nós vamos fazer grupos de 7 pessoas.